Muito bom dia, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje vamos a conversar um pouco sobre as emoções na iridologia. As íris se consideram desde sempre as janelas da alma. Na realidade, eu fui atrás de saber quem falou essa frase por primeira vez, mas parece que há uma mistura de referências que mais fazem pensar em um autor desconhecido. Mas achei, por exemplo, algumas referências. Por exemplo, Leonardo da Vinci, que falava que os olhos são a janela da alma e o espelho do mundo. Também achei esta frase como um antigo provérbio que reza que os olhos são os espelhos da alma. E até referências um tanto erradas de que Edgar Allan Poe tenha dito que os olhos são uma janela para a alma. De todas formas, de todas maneiras, isso não importa. Porque para nós, iridólogos, as íris são espelhos da alma e uma janela para todo o nosso organismo. E fora de toda a licença poética, filosófica ou metafísica que esta afirmação possa ser, para a iridologia, esta frase é totalmente real. As íris são um espaço tão pequeno, tão delgado, tão sutil e, no entanto, irrepetível. Não existem duas íris iguais, nem a direita igual à esquerda, nem são iguais os olhos dos irmãos gêmeos, nem os olhos da mãe são iguais aos olhos dos filhos. Não existem duas íris iguais. Interessante que só este fato nos dá a certeza absoluta de que cada indivíduo é um universo. E, fundamentalmente, se consideramos as íris como espelhos da alma e uma janela para todo o nosso organismo. Somos o que as nossas íris refletem. Apesar de coabitar o mesmo mundo, compartilhar histórias e sermos tão parecidos, cada indivíduo é um universo, o que nos fala da complexidade do ser humano. Para o iridólogo, a íris esquerda informa sobre a metade esquerda do corpo, enquanto que a íris direita fala da metade direita. Mas isso é somente a cume da ponta do iceberg. A quantidade de informação que extraímos das cores, dos detalhes da trama da íris, dos acidentes, formas e cores da linha de expressão, do mundo de dados que podemos extrair da banda pupilar interna, claro, sem deixar de ver a imediatez da compreensão da totalidade da íris, na primeira e rápida observação feita desde o ponto de vista funcional e estrutural, conformam um cúmulo de dados e elementos de juízo suficientes como para compreender a interação física, orgânica, funcional e emocional no indivíduo. Permite compreender como cada experiência, aprendizado, cada expectativa e forma de ver a vida se conjugam no consulente para ser como ele ou ela é. Esta percepção surge da compreensão dos sinais das íris e da compreensão das suas circunstâncias. Agora, o avanço da iridologia nos últimos anos, nas últimas décadas, tem sido literalmente estrondoso. Muitos autores, pesquisadores, médicos e não médicos têm contribuído para novas formas de observar as íris para extrair delas muitas e mais profundas informações. Podemos dizer que estas informações só poderiam existir nas íris ou em outro microsistema holístico, qualquer um outro, se temos condições de entendermos o ser como totalmente interrelacionado com o todo, ou seja, sistemicamente. Por exemplo, sabemos que as íris trazem à luz informações que podem ser bem difíceis de compreender ou de aceitar para aquelas pessoas que necessitem de comprovações científicas. Neste caso, estamos falando de que a íris esquerda nos fala de como o indivíduo interagiu emocionalmente com a sua mãe na primeira infância. E as íris direitas nos falam da interação emocional dos seus primeiros anos com o pai. Ou seja, além das diferenças lógicas de nosso organismo físico, das características herdadas geneticamente,
Aquelas mais evidentes, como cor de olhos, cabelo, pele. Nas íris se evidenciam as diferenças pelas características epigenéticas que vêm da ancestralidade, pela estruturação da psique e pelo grau e forma do emocional no indivíduo, tingindo comportamentos e determinando escolhas e decisões que, por sua vez, determinarão uma maior ou menor eficácia na interação com a realidade e com o meio, e, pelo tanto, seu grau de felicidade ou de infelicidade. Porém, nem necessitaríamos da ciência iridológica para reconhecer muitas das informações que os olhos e as íris oferecem ao bom observador. Os olhos e o resto do rosto são um espaço tremendamente dinâmico de expressões que podem ser compreendidas em todo o leque de estados emocionais e até de intenções. Ainda assim, existe uma força de expressividade enorme nos olhos, que muitas vezes expõem emoções contrárias, desmentindo o que o resto do rosto pretende dizer. Como exemplo mais evidente, podemos mencionar o rosto daquelas pessoas que aparecem sorridentes, mas com olhos tristes. O certo é que nas íris se vê o que sucede dentro de nós, se vê e, em ocasiões, o que se vê não pode ser oculto ou dissimulado. Então, podemos dizer que é possível a leitura irídica das emoções? Quais são os sinais iridológicos do amor ou da felicidade? Quais são os sinais que demonstram sentimentos de raiva, ódio, de rejeição, de afetividade? Como se pode ver nas íris, o ciúme, a paixão, o descontento? Não procure, pois não vai achar. Na iridologia clássica, o que a gente observa das emoções são suas consequências bioquímicas, mas não as emoções em si. Se trata de uma integração de dados objetivos provenientes das íris e do comportamento do consulente dentro do que compreendemos como suas circunstâncias. Tudo isto moderado pelas suas experiências de vida e pelas ferramentas herdadas desde seu próprio sistema familiar. Nossa mente é treinada para interpretar expressões desde que somos muito pequenos. O rosto da mãe, por exemplo, ou do pai, reprovando comportamentos inapropriados da criança, ou demonstrando aceitação, paz e inclusão da sua existência, podem ser os primeiros exercícios nesse aprendizado, nesse treinamento. Ocorre que as emoções são estados mentais em resposta às mudanças do meio e servem principalmente para nos adaptar às circunstâncias da forma mais apropriada. Quando as emoções são vistas nas íris, o que a gente vê são as consequências de um desgaste físico-emocional em relação a uma emoção não percebida, não aceita ou não resolvida, por termos ignorado sua mensagem da necessidade de adaptabilidade às circunstâncias. Coloquemos um exemplo. Um amor, por exemplo, não correspondido envia uma mensagem. Mas se insistimos, se não compreendemos a mensagem e não nos adaptamos à realidade de que esse amor não é viável, evidentemente o que resta será sofrer. Uma pessoa, por exemplo, que não recebeu os cuidados e o amor dos pais no tamanho e a qualidade que ele achava merecer, será uma pessoa que carregará um vazio, angústia, uma desarmonização, por não ter compreendido a necessidade de se adaptar à realidade que lhe tocou viver e as características únicas que a vida dos seus pais tinham naquele momento. Assim, suas emoções estarão travadas, estarão cristalizadas, mantendo o indivíduo inerte perante das suas emoções mais primitivas e a possibilidade de evolução e de adaptação à realidade, para assim ter condições normais de continuar com a sua vida do jeito que ela foi e do jeito que ela é. Agora, se bem é certo dizer que não existem sinais iridológicos das 27 emoções humanas reconhecidas,
também é certo dizer que existem, no bom iridólogo, uma mistura de poder de síntese, graças ao domínio do seu conhecimento, uma boa e assertiva capacidade investigativa e uma boa dose de intuição fenomenológica, que lhe ajudará em todo momento a perceber as emoções dominantes que invariavelmente incidem nos processos de desequilíbrio e doença, seja nestas orgânicas, funcionais ou propriamente emocionais. Em definitivas, as íris não mostram as emoções em si, mas estas se expressam e se confessam ao iridólogo através da percepção do que existe e se mostra no campo físico, emocional e energético do indivíduo. Jamais isoladamente, e sim sempre em relação ao seu contexto e às suas circunstâncias. Um forte abraço a todos, muita luz e até breve.